A aula de hoje é sobre pontos craniométricos. Pontos craniométricos são os pontos de referência anatômicos da superfície craniana, os landmarks que a gente usa como referência. Aqui a gente tem uma vista lateral do cérebro, mostrando aqui alguns dos principais pontos craniométricos. Começando aqui com o násio. O násio está localizado no ângulo frontonasal, na linha média, e o násio ele tem uma relação anatômica com a crista Galli, ou também chamada de crista etimoidal. Logo acima do násio, não representado nessa figura, a gente tem a glabela. A glabela fica na protuberância frontal, acima da raiz do nariz. Tem relação topográfica com o seio sagital superior e com a fissura interhemisférica do cérebro, e com o seio frontal. Seguindo aqui em cima, 13 centímetros posterior ao násio, a gente tem o bregma, que é a interseção da sutura sagital com a sutura coronal. Mais posteriormente, a gente tem o lambda, que é a junção da sutura sagital com a sutura lambdoide. O lambda está localizado 12 centímetros posterior ao bregma, 7 centímetros superior ao ilium. Ele tem uma relação topográfica, o lambda tem relação topográfica com o sulco parieto-occipital, e o sulco parieto-occipital fica 5 centímetros anterior ao lambda. Abaixo do lambda a gente tem o ilium fica na protuberância occipital externa, tem uma relação topográfica com a confluência dos seios, o torcular de Gerófilo. Seguindo na visão lateral, a gente vai ter o pitélio. O pitélio tem um formato de H, e ele é formado pela junção da sutura coronal, da sutura escamosa, pela sutura esfenotemporal e esfenozigomática. Acima dele a gente vai ter o estefânio, que é a junção da sutura coronal com a linha temporal superior. E o estefânio tem uma relação topográfica com a interseção do sulco pré-central com o giro frontal inferior. Seguindo posteriormente, a gente tem o euro, que é o ponto mais proeminente da tuberosidade parietal, dando o maior diâmetro biparietal do crânio. Tem relação topográfica com o átrio ventricular e com o giro supramarginal no lóbulo parietal. Aqui abaixo a gente tem o astério, que é a junção da sutura occipitomastoide, da sutura lambdoide e da sutura parieto-mastoide. Tem relação topográfica com a transição do seio transverso para o seio sigmoide. Ele é o limite do lobo temporal com o occipital, tendo uma localização topográfica também relacionada com a incisura pré-occipital. Seguindo aqui a gente tem o ponto escamoso superior, que é o ponto mais alto da sutura escamosa. Ele tem uma relação topográfica com o sulco lateral do cérebro e também está próximo do sulco central, na parte inferior do sulco central. Seguindo na frente a gente tem o ponto fronto-orbital, o PFO, que ele está no ponto da junção frontozigomática. Ele é a junção da sutura frontozigomática, da sutura esfenozigomática, e ele é o ponto de interseção entre a fossa anterior, ou fossa frontal, com a órbita. É o ponto de limite entre a órbita e a fossa anterior. O ponto esfenoidal, localizado aqui, ele é o ponto de maior depressão do osso esfenoidal, e ele delimita a transição da fossa anterior com a fossa média, que é a fossa temporal. Ele delimita a fossa frontal da fossa média. E ele tem uma relação também com o sulco lateral do cérebro. Outros dois pontos que a gente tem: o ponto temporo-basal anterior e o ponto temporo-basal posterior. O ponto temporo-basal posterior ele está na junção da sutura parieto-mastoide com a sutura escamosa. E aqui ele faz a delimitação do ponto mais posterior da fossa temporal. Aqui a fossa temporal termina nele. Nessa figura a gente tem mostrado as linhas de Taylor-Houghton, que são pontos de referência criados. A linha de Taylor-Houghton vai do násio ao ilium, fazendo a circunferência de todo o crânio, e ela é dividida em quatro quartos.
A gente delimita também a linha basal de Frankfurt, que vai do ínio, passando pela parte posterior da órbita, seguindo a linha reta, passando por cima do meato acústico externo. E a gente tem duas linhas perpendiculares à linha de Frankfurt, que é a linha condilar, que sai do côndilo da mandíbula, perpendicular à linha de Frankfurt, e a linha posterior da orelha, que sai atrás do meato acústico externo. O objetivo de traçar essas estruturas é fazer topografia de estruturas. Por exemplo, a fissura silviana, a gente pode topografar a imagem dela nos 3/4 do plano de Frankfurt, passando pelo ponto escamoso superior e chegando até a parede posterior da órbita. Essa linha corresponderia à localização da fissura silviana. A gente também consegue delimitar o córtex motor, que fica vertical ao meato acústico externo, ou a gente pode delimitar ele também 5 centímetros posterior ao bregma, ou utilizando as linhas de Taylor-Huntington, onde ele fica na posição média do arco de Taylor, bem aqui no meio, né? Aqui a figura mostrando o ponto do Stefânio. O Stefânio ele fica relacionado com o giro frontal inferior e a sua relação com o sulco central. Essa interseção dessas duas estruturas fica 2 centímetros posterior ao Stefânio, na relação do sulco central anterior com o giro frontal inferior, a interseção dos dois. Aqui a gente tem representado o eúreo, que dá o maior diâmetro biparietal do crânio, que fica na junção da linha escamosa superior com a linha imaginária, que sai da mastoide, seguindo perpendicular até encontrar a linha escamosa. Aqui vai ser o ponto do eúreo. E ela tem relação com o giro supramarginal do lóbulo parietal inferior e também com o átrio ventricular. A delimitação desses pontos servem, por exemplo, para a gente conseguir delimitar pontos de craniotomia. Por exemplo, aqui a craniotomia pterional, que usaria como pontos de referência o ponto esfenoidal e o Stefânio. Aqui mostrando a craniotomia frontal, que usaria o násio, o ponto esfenoidal, ponto rolândico inferior e ponto rolândico superior. O ponto rolândico superior ele é localizado 5 centímetros posterior ao bregma, e ele tem uma relação com o sulco central. E o ponto rolândico inferior ele fica próximo do ponto escamoso superior, e ele tem na topografia dele está relacionado com o sulco lateral e com a porção inferior do sulco central. Que é uma craniotomia temporal e usa de referência o ponto esfenoidal, o ponto temporobasal anterior e o ponto temporobasal posterior, e o ponto escamoso superior. Aqui é uma craniotomia parietal, que usa ponto rolândico superior e inferior, lambda e o meio do caminho entre lambda e o astério. No meio dessa craniotomia a gente tem o eúreo no meio dela. Aqui é uma craniotomia hospital, que usa lambda, o ínio e o astério, fazendo esse triângulo. Aqui outros dois pontos craniométricos que não foram falados ainda, que é o opício. O opício ele fica na borda posterior do forame magno, na linha média. E o ponto digástrico, que fica acima da ranhura do músculo digástrico e tem uma relação topográfica com seu sigmoide. Aqui é uma figura em raio-x mostrando relações topográficas. Ventrículos laterais, eles ficam 5 centímetros abaixo da tábua craniana, na linha pupilar média, com o corno frontal dele ficando 1 a 2 centímetros anterior à sutura coronal. Que esses são os landmarks para a gente poder fazer uma DVE. Outro landmark importante é o ponto silviano anterior. É um ponto localizado no sulco lateral e ele fica inferior à parte triangular e anterior. Ele fica aqui no ponto entre a parte triangular, opercular e orbital, nesse ponto onde você tem uma abertura maior do sulco lateral, entre o giro frontal inferior e as suas porções que formam um triângulo, parte orbital, triangular e opercular, e o sulco lateral do cérebro abaixo. É caracterizado por um aumento da fissura silviana nessa localização, formando uma pequena cisterna de 3 a 4 milímetros. Tem uma relação topográfica com o ponto escamoso anterior. O ponto escamoso anterior, que é o ponto mais anterior da sutura escamosa,
E ele também tem uma relação posterior ao ptério. Aqui demonstrado de novo o ponto rolândico superior, que ele fica na interseção do sulco central com a margem superior da fissura interhemisférica. Esse ponto foi chamado de ponto rolândico superior. Ele tem uma relação topográfica que é 5 cm posterior ao bregma e ele é lateral à sutura sagital, aproximadamente 2 cm lateral à sutura sagital. E aqui demonstrado o ponto rolândico inferior, que vai ser a interseção da fissura silviana com o sulco central. Essa interseção pode ser real ou pode ser através de uma linha imaginária, quando eles realmente, definitivamente não se encontram. Pode ser virtual ou real, fazendo um prolongamento imaginário do sulco central. E ele tem relação topográfica com o ponto escamoso superior, com a fissura silviana e com a extremidade inferior do sulco central.